Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. O meu nome é Camila. Eu irei falar sobre o extrato do bagaço da Malpighium marginata, mais conhecida como acerola, como inibidor de corrosão em meio contendo alto teor de sais e CO2. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. Marcelo Monteiro Valente Parente. Bom, essa apresentação ela vai ser dividida primeiramente em introdução, onde teremos contextualização do problema, onde iremos falar da indústria petrolífera, os desafios tecnológicos e sobre corrosão. Como justificativo, o impacto financeiro causado pela corrosão e a preocupação com o meio ambiente. Em objetivos, a eficiência e resistência à corrosão. Revisão bibliográfica, iremos falar da Malpighium marginata e dos inibidores verdes, materiais e métodos de preparação da matéria-prima e análise, e os resultados esperados e, por fim, o cronograma. Bom, gente, falando um pouco da contextualização, o que acontece? Atualmente, as explorações das reservas de petróleo na camada do pré-sal, ela vem ganhando cada dia mais atenção no setor econômico brasileiro, pois elevaram a economia brasileira a um novo patamar de reservas e produção de petróleo. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Petróleo, a BESPETRO, a participação do segmento de petróleo e gás natural no Produto Interno Bruto do Brasil aumentou de 3% em 2000 para 12% em 2010 e chegou a 13% em 2014, conferindo uma posição de destaque à Petrobras no ranking mundial das grandes empresas de energia. Embora a indústria do petróleo brasileiro, com seu grande potencial econômico, suas elevadas taxas de produção, ela trouxe consigo diversos desafios tecnológicos e econômicos relacionados à sua exploração. Dentre esses grandes desafios estão os problemas ocasionados pela corrosão. A indústria do petróleo, em todas as suas etapas, como extração, refino, transporte e estocagem, ela sofre algum tipo de corrosão, que são potencializadas devido às condições operacionais, como o pH, temperatura, salinidade, esforços mecânicos e principalmente pela presença de íons, cloretos e do gás CO2. Mas afinal de contas, o que é corrosão, De acordo com Gentil 2011, a corrosão ela pode ser definida como a deteriorização de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio em que interage, aliado ou não a esforços mecânicos. Na indústria do petróleo, os materiais metálicos utilizados são classificados pela sua aplicação de acordo com a norma API, do Instituto Americano de Petróleo, onde temos os aços utilizados em tubulações de transporte de óleo e gás, que são os aços de alta resistência baixa liga, que possuem composição química similar ao aço carbono comum, com a adição de elementos de ligas em pequenas quantidades. E temos os aços utilizados para o revestimento de poços de extração de petróleo, que trata de aços carbonos, aços microligados, aços baixa ligas e aços alta liga. Porém, de acordo com a Refiniya 2019, o aço carbono comum, de um modo geral, é um dos mais utilizados na indústria petroquímica, pois ele apresenta um baixo custo de produção, satisfazem as propriedades mecânicas e estruturais exigidas, e são bastante acessíveis. Porém, esse material possui uma baixa resistência frente ao processo corrosivo. Dentre os aços carbonos mais conhecidos, temos o 1010, o 1020 e o 1045. Diante do que foi apresentado, como alternativa contra o processo corrosivo, as indústrias petrolíferas optaram pela utilização de inibidores de corrosão. E os inibidores de corrosão, de acordo com a Almeida 2012, são substâncias que, quando adicionadas geralmente em pequenas quantidades, em uma solução potencialmente agressiva, aumentam a resistência à corrosão do metal. Os inibidores de corrosão, eles podem ser classificados em duas classes, como os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos temos os inibidores anódicos e os inibidores catódicos. Porém, os inibidores inorgânicos, eles são altamente eficazes praticamente a qualquer meio, mas possuem problemas com alta toxicidade. E como alternativas para isso, surgiram os inibidores orgânicos, que são os inibidores por adsorção.
Dentre os inibidores inorgânicos, os mais utilizados são os cromatos, os nitratos, os silicatos, os carbonatos e os fosfatos. Dentre esses inibidores, o mais utilizado mesmo são os cromatos, né? Porém, eles são altamente tóxicos, como eu falei. Os cromatos, eles são altamente eficientes, são solúveis sobre várias condições, mas o seu uso foi proibido devido aos problemas ambientais e, como eu falei, por serem tóxicos e cancerígenos. Os cromatos, eles liberam uma substância chamada cromo 6, que é altamente prejudicial ao ser humano. E como alternativa, né, para substituir os inibidores inorgânicos, surgiram os inibidores orgânicos naturais, ou também conhecido como inibidores verdes, né, que são atóxicos, não contêm metais com elevados poderes de toxicidade, ou seja, possuem uma tendência atual. Esses inibidores verdes, eles são de fontes renováveis, são biodegradáveis, de fácil aquisição. Eu trouxe aqui um gráfico retirado do trabalho de Eduardo Tobias no ano de 2020, em que ele fala que em 95 as publicações relacionadas a inibidores verdes eram praticamente nulas, não tinham nenhuma, porque a maioria dos inibidores utilizados pela indústria eram os inibidores inorgânicos, os cromatos. Porém, com os anos 2000 até atualmente, podemos ver que a demanda por inibidores verdes aumentou bastante, né? O número de publicações. E isso é uma tendência bastante atual, principalmente relacionada à preocupação ambiental. Como justificativa, né, para esse projeto, eu trouxe aqui para vocês dois gráficos, né? Um gráfico estimado, né, pela NASE, que é o Instituto de Engenharia de Corrosão dos Estados Unidos, e que ele nos fala o seguinte: no primeiro gráfico à esquerda, nós perdemos 2,5 trilhões de dólares em perdas relacionadas à corrosão, ou seja, 3,4% do produto interno global devido às perdas relacionadas à corrosão, ou seja, um valor bastante significativo. Aí no outro gráfico à direita, os métodos de proteção à corrosão, se colocarmos todos eles juntos, nós conseguiríamos economizar coisa de 35%, ou seja, 875 bilhões de dólares. Então, aí é que está a cifra do quanto vale estudar os meios de proteção contra a corrosão. De acordo com a Echevarria 2015, o uso de inibidores de corrosão tem sido um dos principais métodos utilizados pela indústria para prevenir ou minimizar a corrosão. E de acordo com Cardoso 2003, o uso de inibidores naturais, obtido a partir de extratos de plantas ou de materiais biodegradáveis, como agentes anticorrosivos, tem se apresentado como alternativa aos inibidores sintéticos, no sentido de minimizar a utilização de produtos tóxicos ao meio ambiente. Com isso, o objetivo geral desse projeto é avaliar compostos químicos presentes em extratos da acerola como inibidor de corrosão do aço carbono, em meio aquoso contendo alto teor de sais e CO2, onde a eficiência de inibição será medida através de técnicas eletroquímicas e gravimétricas. Como objetivos específicos, nós temos primeiramente a extração e caracterização dos componentes químicos presentes na acerola. Após isso, a aplicação dos extratos em corpos de prova de aço carbono. Após isso, verificar por meio de técnicas de perda de massa e técnicas eletroquímicas a ação anticorrosiva da acerola em meio contendo alto teor de sais e CO2. E após os ensaios eletroquímicos, as amostras serão caracterizadas através de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura, a fim de observar os efeitos desses ensaios sobre a superfície das amostras. Em revisão bibliográfica, né, iremos falar um pouco sobre a escolha da acerola como inibidor de corrosão. Aqui eu trouxe alguns trabalhos, né, de acordo com Echevarria 2015, em que ele fala dos principais compostos que atuam como inibição de corrosão presentes em extratos vegetais. E entre esses compostos temos os taninos, os flavonoides, os ácidos fenólicos, os alcaloides, hidratos de carbono, aminoácidos e proteínas, bem como seus produtos de hidrólise.
De acordo com Teixeira 2018, os compostos fenólicos são substâncias comumente encontradas em amostras de chá e são geralmente considerados como os principais responsáveis pela inibição de corrosão do extrato de produtos naturais. De acordo com Marx 2016, o resíduo do bagaço da acerola, proveniente do processamento para a obtenção de suco, é rico em compostos fenólicos, portanto, uma ótima fonte para a extração deste constituinte. Eu trouxe também aqui alguns trabalhos onde utilizaram inibidores orgânicos, né, a partir do extrato de plantas ou de frutas, e um desses trabalhos é o trabalho de Aline dos Santos, do ano de 2020, em que ela avaliou o extrato aquoso de sementes de planta de nônio como inibidor de corrosão do ácido carbono em meios de ácidos clorídricos e ácido sulfúrico. Eu trouxe também o trabalho de Gopal Gil no ano de 2015, em que ele fala dos efeitos de inibição e adsorção de extratos aquosos de casca de musa paradisíaca, a banana, na corrosão do ácido carbono macio em ácido clorídrico. Trouxe também o trabalho de Vanessa Torres, do ano de 2016, em que ela fala do efeito de 2 extratos de sementes de mamão sobre a corrosão do ácido carbono 1020. E o trabalho de Chandrayana Verma, do ano de 2018, em que ele fala uma visão geral dos extratos de plantas como inibidores de corrosão, ou seja, o desenvolvimento desses inibidores verdes e estratégias de inibição que são altamente demandados. Como materiais e métodos, a metodologia aplicada será conforme o trabalho de Aline dos Santos do ano de 2020, onde primeiramente teremos a obtenção e preparo da matéria-prima a partir dos extratos da acerola, a caracterização química e térmica da matéria-prima. Após isso, iremos escolher o material. Com a escolha do material, teremos a seleção e o preparo de corpos de prova a serem utilizados nos ensaios eletroquímicos e de perda de massa. Após isso, os ensaios e, com isso, a caracterização dos produtos de corrosão através de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. O material utilizado, o material escolhido para esse projeto é o ácido carbono 1020, com a composição química mostrada abaixo, de acordo com a norma SAI, Como eu falei, esse ácido carbono é um ácido bastante barato, um ácido econômico atrativamente. Ele satisfaz as propriedades mecânicas e estruturais exigidas e ele é um ácido bastante utilizado na indústria petrolífera. Os resultados esperados desse trabalho é conseguir uma correlação benéfica e aplicável entre um possível inibidor verde, feito a partir do extrato da acerola, que funcione de maneira eficaz e rápida contra a corrosão do ácido carbono 1020, sobre condições extremas de CO2 e alto teor de sais. O cronograma vai ser, primeiramente, cursar os créditos obrigatórios, após isso, uma revisão bibliográfica, preparo da matéria-prima, corpos de prova, ensaios de perda de massa, ensaios eletroquímicos, escrita da dissertação e artigos e qualificação e defesa da dissertação. Visto que o período disponível para a conclusão do programa é de 24 meses, pretende-se distribuir as atividades a serem desenvolvidas nesse período, O cronograma é apresentado de forma bimestral, referente às atividades, onde as etapas estão enumeradas de acordo com a sequência anterior. Aqui eu trouxe algumas revisões bibliográficas citadas no decorrer da apresentação e obrigada pela atenção de todos.